Olá, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado a todos aí pela participação. Enquanto aí a gente espera o pessoal entrar, né, para esse primeiro Rio Talks Brasil, vou fazer só uma breve introdução sobre o evento de hoje. Meu nome é Rafael Montresor, eu faço parte do time de Marketing e Growth da Hillman. A Hillman, para quem não conhece, é uma empresa global com atuação em mais de 40 países, são mais de 1.000 clientes, 1 milhão de usuários que usam nosso aplicativo diariamente, que contempla soluções para as diferentes vertentes do RH: cultura organizacional, comunicação interna, desenvolvimento de talentos, processos de gestão de RH. E o Rio Talks é esse evento que nós estamos hoje, promovido pela Hillman, que já acontece, né, em outros países. Hoje a gente está fazendo o primeiro evento aqui no Brasil e tem como objetivo trazer, né, especialistas, profissionais de alto nível da área de recursos humanos para discutir temáticas, tendências, desafios, boas práticas das diferentes vertentes aí que englobam a área de recursos humanos. E hoje nós vamos falar de um tema muito legal, que é engajamento e cultura sem fronteiras, né, o papel do RH em times descentralizados, especialmente ali em contextos, né, onde a gente tem uma mão de obra na linha de frente, que muitas vezes não tem acesso aos canais tradicionais de comunicação, e-mail corporativo, computadores. Como trabalhar, né, como levar cultura e engajamento para esses cenários aí que são tão desafiadores. E para falar desse tema, né, nós convidamos aí uma pessoa muito especial, Karina Marcenes, uma profissional com a qual eu tive o privilégio de atuar e por quem eu tenho um grande apreço. A K, né, como eu a chamo, é uma profissional com muita vivência na área de recursos humanos, atuou, né, e atua em cargos de liderança de grandes empresas, é professora de MBA de gestão de pessoas e tem uma vivência muito rica para contribuir com a gente nesse bate-papo de hoje. Então, Cá, muito obrigado aí por aceitar nosso convite, por dedicar esse tempinho aí para esse bate-papo. Legal. Fique à vontade aí para se apresentar. Legal. Bom, acho que o Rafa já falou aqui um pouquinho, né, sobre a minha trajetória. Primeiro, estou super feliz de estar aqui com vocês, contar um pouco do que eu sei, né, aprender também, porque eu acho que esse tipo de fórum é uma oportunidade para a gente trocar conhecimentos, para a gente trazer reflexões, para a gente atingir a várias camadas de profissionais, né? Então, eu sou da área de desenvolvimento humano já há alguns bons anos. Assumi cadeiras de liderança, né? A cadeira de liderança ela foi acontecendo na minha história profissional e uma das coisas que eu acho que eu mais vivo como líder é entender e estudar sobre cultura, porque ela é, né, o grande pilar para tudo que a gente vai fazer dentro das organizações. A gente precisa ter muito respeito com a cultura. Então, quando fui convidada aqui pelo Rafa, representando a Hillman, eu fiquei muito feliz, né? Então, espero que a gente tenha um bate-papo muito rico e produtivo e que eu possa, de fato, contribuir bastante, né? Então, obrigada pelo convite, Rafa, mais uma vez. Imagina, não, quando a gente pensou nessa temática, né, não me veio outro nome à cabeça, né? A gente, no período que trabalhou junto, a gente conversava muito a respeito disso, né, dessa questão da cultura organizacional. Então, acho muito pertinente você e fico muito feliz de ter você aqui contribuindo com isso. E já para, né, para começar essa nossa conversa, né, pegando aí desse tempo aí que a gente teve trabalhando junto, né, uma frase que você comentava comigo que me marcou muito, né, porque eu acho que ela faz muito sentido e é muito pertinente. A cultura come a estratégia no café da manhã. Uma frase que me marcou muito. E eu queria, né, entender de você, né, o que essa frase representa para você, como que você enxerga ela no contexto aí das empresas e organizações. Legal. Bom, essa é uma frase super famosa, gente, do Peter Drucker. Ele é um dos maiores pensadores, né, da administração moderna. E eu sempre uso muito essa frase porque eu falo que, por mais que a estratégia ela seja brilhante, ela seja muito bem desenhada, ela não vai ter sucesso, ela não vai ter sustentação se a gente não tiver um alinhamento,
né, se a gente não tiver uma conexão, uma cola para poder sustentar. Então, acho que quando o Peter Drucker trouxe isso, é muito esse olhar cuidadoso que a gente tem que ter com a questão do olhar, das práticas, do que acontece dentro das empresas, né? Então, o que eu acho que são insights importantes para a gente começar essa conversa? Primeiro que a gente tem que pensar na cultura como um solo fértil ou árido, né? E o que isso quer dizer? As estratégias, elas são como se fossem sementes, né? Se a cultura ela não é fértil, ela não vai crescer, né? Essas sementes não crescem, você não vai ter ali bons frutos, né? Então, isso acho que é um ponto importante. Tem a questão, Rafa, que eu falo muito também, da cultura como um comportamento coletivo. Então, não é só o que está escrito nos quadros de valores, né, do que as pessoas ali estão vendo da marca da empresa, é muito do que acontece no dia a dia, né, nos rituais, nos processos, nos hábitos, né, que elas estão fazendo ali nos corredores. Então, isso é super importante. E a gente também precisa pensar num outro pilar, que eu acho que combina muito com essa temática, que é o que é a mudança estratégica versus a resistência cultural. Então, muitas vezes, algumas iniciativas falham dentro das empresas porque esquece-se de modelar a cultura atrelada aos comportamentos. Então, a gente precisa pensar nas empresas como um campo de observação, né? Quais são os grandes rituais, os hábitos, o que as pessoas dizem, qual que é o tom de voz daquela empresa. Então, acho que quando o Peter Drucker trouxe, né, esse pensamento, essa reflexão, ele baseou um pouco nisso. Então, é um pouco do que eu vivo e vivi nas minhas histórias profissionais que me fizeram ter esses insights importantes, né? Então, legal. Acho que é por aí que navega. Essa conexão, né? Uma coisa tem que estar atrelada à outra, né? Tipo, com certeza. Você criar uma estratégia sem levar em conta, né, a cultura, e o que é vivido ali no dia a dia dentro das organizações, né? Perfeito, Rafa. Então, esses cuidados a gente não pode perder de vista, né? Perfeito. E aí a experiência profissional também, ela vai ajudando, né? As nossas vivências, com quem a gente vai se conectando. Então, é um monte de coisa dentro desse combo. Imagino. E tendo assim, né, quando a gente então fala, né, de cultura, né, e de como ela tem essa importância, quando a gente pensa em estratégia de negócio, né, e de como ela precisa estar, né, bem conectada e bem mapeada na organização. Indo agora, né, um pouquinho mais para a temática do nosso Rio Talks. Nesses contextos, né, onde a gente tem uma mão de obra descentralizada e desconectada, né, pessoas na linha de frente, onde existem essas barreiras de comunicação, como que a gente, né, leva a cultura, mapeia a cultura e consegue fazer algo, né, que inclua todos os níveis, né, do mais estratégico ao mais operacional. Eu falo, Rafa, isso é um desafio, né? Eu acho que se a gente tiver respostas muito estruturadas para isso, eu acho que a gente ganhou na loteria, porque primeiro que a gente está aprendendo a trabalhar com esses formatos de trabalho, né? Não tem como a gente não pensar na pandemia. Já se trabalhava remotamente no passado, a pandemia veio, ela descortinou algumas coisas importantes, principalmente para países que não viveram essa cultura do home office, né, do trabalho flexível, enfim. Mas a gente sempre teve business, negócios, aonde você às vezes tem limitações tecnológicas, né? Você tem limitações físicas, então tem uma série de coisas. Acho que o primeiro ponto é, a gente precisa pensar a cultura como uma linguagem comum. A cultura ela precisa ser como um idioma, né, onde a gente pensa nos valores, nos comportamentos, nos princípios, que foi o que a gente falou agora nesse começo. E aí a gente precisa pensar em alguns pilares, né, de como trabalhar remotamente. Poxa, se eu tenho uma dificuldade de enviar mensagens, né, se eu tenho dificuldade de mandar e-mail, se eu tenho dificuldade de locomover até essas pessoas, primeiro que eu preciso pensar em propósito, né? Então, por que eu tenho essa cultura da empresa? Quais são os pontos de contato dentro das empresas? São reuniões? São encontros? São minutos em que times têm? Como é que eu conto
sobre o porquê dessa empresa existir, quais são os fóruns que eu posso mapear ali dentro da organização em que eu posso estar presente, não só como área de recursos humanos, mas isso é um papel da liderança também, né? A gente conta muito como stakeholder, como parceiro, o líder, porque ele representa a cultura e ele irradia isso para o time. Então, a gente precisa começar trazendo isso, depoimentos de lideranças, depoimentos de colaboradores em fóruns que sejam possíveis de você ter uma presença do time. A gente precisa também falar de cultura como pilar de valores. E aí, o que são isso? São os comportamentos observáveis. Poxa, é a diretoria estar presente em um determinado fórum, né? É a presidência, né? O alto nível ali de lideranças, de tomadores de decisão estarem juntos, a gente identificar colaboradores que de fato se identificam muito com a cultura da companhia, né? Que a gente bate o olho neles ali e fala assim, nossa, legal, ele de fato representa o que a gente quer fazer nessa empresa, ele tem brilho no olhar, ele tem engajamento, ele tem vontade de fazer, ele tem senso de dono. Então, essas pessoas a gente precisa trazer para serem embaixadores da cultura, né? São aquelas pessoas que vão contar boas histórias, que dentro das áreas vão disseminar boas práticas, que vão ser exemplo. Acho que isso é muito importante, né? Então, poxa, vamos fazer celebrações, vamos fazer cafés, né, entre os times, vamos fazer momentos de pausa, momentos de descompreensão, vamos aproveitar reuniões que são importantes, né, para a gente estar ali e conseguir contar sobre isso, né? Então, eu acho que é um pouco nessa linha, né? A gente tentando adaptar dentro da realidade que cada empresa tem. Perfeito, é. O que você acha? É um verdadeiro desafio, né? Se tivesse assim, uma resposta simples, né? Mas varia muito de acordo com cada contexto de negócio. Eu até trouxe, né, para a gente até conversar desse tema, né, até dei uma pesquisada, né, teve uma pesquisa da ABERJ, que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, desse ano. O principal desafio, né, mapeado nessa pesquisa para a área de comunicação interna e RH, levar a cultura e engajamento para o nível operacional. E atrelado a isso, né, um outro ponto que não tem, às vezes, uma relação de causalidade, mas acho que tem uma correlação, né? O Brasil, hoje, é o país com maior taxa de turnover no mundo, e quando a gente pega os segmentos, né, com as maiores taxas, a gente tem comércio, construção civil e indústria, que são setores característicos por ter essa mão de obra na linha de frente, que muitas vezes não está inserida, né, nesses canais, nessas rotinas, né? Então, é um tema bem desafiador e, igual você trouxe é um papel de todos, né? Não é um papel só de RH, não é papel só de colaborador ou de liderança. Sim. E dentro disso, né, desses stakeholders, eu queria aprofundar um pouquinho mais, né, sobre cada um deles. Primeiro, indo para o RH. Qual que você acha, né, que é o papel, e quando a gente fala, né, de tanto de liderança de RH, quanto também da equipe como um todo? Como que o RH contribui para esse desafio? Legal. Eu falo, Rafa, que nós que trabalhamos com RH, a gente precisa atuar como uma cola. Por quê? Porque o nosso papel é um papel em que o relacionamento interpessoal é uma das competências que são mais importantes, porque a gente trabalha com gente, né? E a gente nós precisamos ser os grandes tradutores da cultura dentro das organizações. Então, nós precisamos estar junto com os tomadores de decisões, nós precisamos conhecer quais são os objetivos estratégicos da empresa, nós precisamos entender quais são as grandes ambições, os direcionamentos, quais são as diretrizes, para quê? Para que a gente possa fazer essa tradução em uma forma que seja acessível para desdobrar isso dentro das empresas, né? Então, por que eu vou fazer coisas que não estão conectadas, né, com o que a empresa precisa e com o que ela quer, para que eu não tenha sucesso e não consiga ter as pessoas, né, fazendo as coisas acontecerem? Então, a gente precisa atuar como uma cola
né, fazer todo esse link, fazer toda essa tradução e desdobrar isso em ações. Então, a gente trabalha muito com as lideranças, né? O nosso papel de estar ali lado a lado dos líderes é super importante, porque quem que faz as pessoas entregarem, as pessoas performarem, as pessoas se realizarem? As lideranças podem ser a grande força motriz para isso, né? A gente tem a nossa motivação, mas o ambiente externo, ele contribui de forma super substancial. Então, se eu tenho um líder que me inspira, um líder que gere, por exemplo, se eu tenho uma empresa que tem valores fortes, naturalmente isso se estrutura dentro dos times. E a gente, como RH, a gente precisa disseminar isso, contar para as pessoas, né? Falar, poxa, quais são os valores? Como é que eu faço uma avaliação de você através de meritocracia, mas linkado dentro das premissas da empresa? Sim. Então, o nosso papel ele é muito importante e é um trabalho muito bonito para a gente poder fazer, né? Exige disposição, tem desafios, mas é muito legal. Então, a gente precisa arregaçar as mangas e fazer leitura de ambiente. Cultura é leitura de ambiente. Muito bem. Você falando disso, eu lembrava, né, os encontros que a gente tinha, né, rotineiramente para falar, né, de equipe, e entender o contexto, né, e eu via como que você tinha essa proximidade ali com as lideranças e entendendo, né, essa questão, né, da participação das lideranças no processo da cultura e do engajamento. Você acha, né, na sua percepção, quem está fora ali da área de RH, né, e aí a gente pode falar de lideranças de área e alta gestão, né, as pessoas, né, esses profissionais, eles têm, como é que você acha que é a percepção deles em relação à cultura? Eles têm uma percepção real da importância disso? Como que nas experiências, né, que você teve, enfim, no conhecimento que você tem, como que é essa percepção da liderança em relação à importância da cultura para a produtividade dos colaboradores, para a experiência do trabalhador dentro da empresa, para o próprio time dele, né? Como que você enxerga isso? Rafa, isso também é um desafio, né? Porque ser líder não é fácil. Eu falo que a cadeira de liderança ela é uma cadeira muito solitária. E por que ela é uma cadeira solitária? Porque a gente está ali numa posição como líder em que a gente precisa tomar algumas decisões às vezes que são difíceis, nós precisamos fazer comunicados e às vezes esses comunicados e essas decisões são impopulares, não vão agradar a todos. Então, o líder, ele precisa tornar o ambiente fértil, o solo tem que ser fértil. E aí, como é que ele faz isso? Através de rituais. Então, o líder disseminando conhecimento, né? Eu sempre falei, líder vai para um evento, ele vai para uma agenda estratégica, o que ele pode trazer para a equipe de imediato? Olha, gente, os principais insights foram esses. Os grandes recados, os grandes direcionadores são esses aqui. O líder sentar e falar assim, poxa, olha, Rafa, legal isso que você fez, acho que está super atrelado com a nossa empresa, faz sentido. Ou, ao mesmo tempo, ajustar a rota, falar, Rafa, esse comportamento aqui não é o comportamento esperado, não é o que está dentro da premissa da nossa empresa. Então, o líder, ele precisa ser um coach, né? Um coach mesmo, ele está ali para mostrar, apontar direções, né? Para fazer com que a equipe e as pessoas possam ver caminhos diferentes. Mas ele precisa ser essa bússola. E ele só consegue fazer isso se ele acredita nessa cultura. Se ele está ali dentro daquela empresa e ele sente que ali é o lugar dele, que ele se conecta, que é um lugar que ele gosta, né? Então, é um grande desafio, mas é muito legal quando a gente encontra uma empresa em que a gente se sente realizado, porque você consegue trazer muito mais a nuance de cultura do que se é esperado, do que se você estivesse num lugar que você não tem tanta conexão, né? Mas a própria cadeira de liderança exige uma maturidade, exige uma descrição. Agora, você precisa saber filtrar isso para a equipe, né? Então, como é que eu dissemino isso através desses rituais, nas minhas agendas, nos acompanhamentos, nos reportes diários? Aonde que eu posso colocar hábitos que vão gerar valor para essas pessoas? Né? Aonde que eu posso, de repente, abrir uma reunião falando dos valores, dos direcionadores estratégicos da empresa em que eu atuo?
as pessoas lembrarem, para garantir que elas estão na mesma página, que elas entendem disso, que elas se sentem parte. Então, o líder, ele é um super porta-voz, né? E por isso que a gente, como RH, a gente fala muito desse trabalho com a liderança, tem que estar junto. Então, o líder, para mim, ele é o fator essencial para fazer essa engrenagem girar. Você é líder, né? Você teve as experiências como liderança e você sabe o quanto que isso é desafiador. Mas é muito gostoso quando a gente também tem sucesso. Você fala assim, poxa, que legal, eu tenho um time que está tão afinado, que está tão alinhado, e aí isso te dá uma realização que é impagável. Então, são pontos bacanas para a gente poder pensar e ver se a gente está no caminho certo. Fico muito nisso. E você falou uma outra frase, né, que a gente conversava também muito, né, que é a liderança é uma cadeira solitária, né? Uhum. E a gente tem que fazer muitas vezes esse papel realmente assim de filtrar as coisas, de ter uma maturidade, de compreender às vezes as decisões que vêm de cima, Sim. de como transmitir isso para que a sua equipe mantenha-se engajada e mantenha-se performando, né? E você faz ali esse meio de campo, e eu acho que o RH ajuda muito nisso também, né? De ser ali um ouvido, um ombro amigo para, né, para que o líder consiga compartilhar os desafios e a liderança de RH consiga também compartilhar caminhos e possibilidades. Então, concordo plenamente. A liderança, ela tem esse papel fundamental assim para manter cultura e engajamento. Legal. Perfeito. E legal. Agora, né, não vamos também eximir os colaboradores, né? A gente fala de RH, de liderança, mas, né, o colaborador também, acredito que ele tem a sua parcela de contribuição para isso. Né? E o que você acha, né? O que se deve esperar, né, do colaborador nessa temática? Bom, eu adoro esse tipo de pergunta, porque como eu sou professora de Employer Branding, né, e inclusive o que me deu conhecimento para eu me tornar professora nessa disciplina foi porque eu conduzi, né, em algum momento da minha carreira profissional, um projeto de grande magnitude com esse tema, e não dá para a gente falar de marca empregadora sem falar de cultura, né, uma coisa está ligada na outra. E eu percebi, Rafa, que quanto mais forte é a cultura de uma empresa, mais os colaboradores eles vão absorver, né, aquela nuance, aqueles atributos para eles. Se são empresas que estão ainda em formação, empresas mais jovens, menos maduras de mercado, você também tem ali um desafio, né? Porque as pessoas estão tentando se encontrar no meio daquele ambiente, no meio daquele ecossistema. E aí eu falo muito que cultura é o que estão falando quando os fundadores não estão lá. Então, conversa de corredor, conversa de elevador. Quando você está no churrasco, eu falo muito isso com os meus alunos lá na PUC. Falo assim, gente, marca empregadora é o que você conta da sua empresa quando, de repente, você está em um churrasco da sua família. Né? Você está contando, você conta com orgulho, né? Você conta assim, feliz. Você realmente veste a camisa da empresa ou você fala assim, poxa, aquela empresa é muito ruim, é um ambiente tóxico. Então, o papel do colaborador precisa ser um papel de respeito quando ele não se identifica com aquela cultura, né? Então, eu sempre falo, muito eu falo com o RH, como RH, mas eu falo muito no papel de quem faz um trabalho de escuta com colaboradores, de quem tem agendas né, usuais com lideranças. Eu falo assim, gente, se você entende que tem mais contras do que prós estar aqui, você precisa fazer uma reflexão se este de fato é o seu lugar, né? Porque você precisa sentir que faz sentido. Então, eu faço muitas essas reflexões quando eu estou com colaboradores, né? Como é que está o seu nível de engajamento e de conexão com essa empresa? Porque se o seu nível de engajamento ele não é positivo, ele não é favorável, você não vai se realizar aqui e logo você não vai conseguir permear o que você pode para trazer sobre essa empresa.
né? E aí você não vai ter aquele brilho no olhar, você não vai ter aquela satisfação, você não vai ter aquele orgulho de pertencer. Se você tem uma cultura em que isso é muito dito, que isso é feito de forma muito intensa, rituais muito fortes ali, onde você consegue perceber, né, como um perfume que você passa e de imediato ele espalha pelo ambiente. Aí você tem, inclusive, muito mais perspectiva como colaborador de entender, né, o quão que você está conectado ou não. Mas tem empresas que às vezes isso é difícil, então eu falo muito. Discrição e respeito quando você não se conecta com essa empresa, mas uma vez que você se conecta, que você acredita nela, né, as pesquisas de clima que a gente vê no mercado, a gente costuma perguntar assim, quanto tempo que você pretende permanecer na empresa? Você acredita no crescimento dessa empresa? Ali é um ótimo termômetro para a gente entender como é que esses colaboradores estão conectados e engajados com essa marca. E aí, essas pessoas que acreditam nessa relação de médio e longo prazo com a empresa, elas vão ser aquelas embaixadoras, elas vão ser aquelas que, às vezes, a área ela tem uma entrega crítica para fazer, o tempo está curto, não, né, não dá para entregar dentro do horário normal, e eu não estou normalizando fazer hora extra, pelo contrário, mas, de repente, aquele time se mobiliza e fala assim, não, isso aqui a gente precisa entregar, então, se precisar, nós vamos trabalhar um pouco mais depois. Né? Poxa, peraí, eu tenho muita demanda aqui, mas o meu colega precisa de ajuda, deixa eu tentar ver como é que eu posso contribuir. Então, o papel do colaborador é de colaborar, né? É de disseminar aquilo que ele vê que é positivo dentro da empresa e levar para o dia a dia dele. Né? Então, eu tive o prazer de trabalhar em uma grande empresa de mobilidade, né? Foi uma experiência muito rica e muito importante na minha carreira, em que, né, no momento em que eu estava quase saindo dessa empresa, eu fui convidada a ser uma embaixadora de cultura, e essa frente cultura estava começando, porque eu já estava há muito tempo na empresa, eu conhecia as pessoas, e eu tinha uma coisa que era minha, assim, as pessoas falavam, você tem um brilho no olhar quando você fala da empresa, porque eu acreditava naquela empresa, né? Eu entendia que era uma empresa que estava construindo coisas grandes, eu via que muitos dos valores combinavam comigo, então eu tentava trazer, desde quando eu trabalhava com atração e seleção para um candidato, falando, olha, a empresa é assim, assado, a gente tem essas iniciativas, e aí eu fui conduzir programas de desenvolvimento, eu tentava trazer isso. Então, o colaborador, ele também é o porta-voz, né? Ele faz escolha de estar ali, de permanecer ou de partir. E uma vez que ele escolhe permanecer, ele precisa ser esse direcionador, esse porta-voz, né? O que tem de legal? Como é que eu posso contribuir para a nossa empresa ser mais atraente no mercado, nos processos seletivos? Como é que eu posso receber bem um colega novo que está chegando? Então, o colaborador, ele é esse porta-voz do bem, né? De trazer as boas práticas que a empresa tem. Acho que é um pouco. Acho muito bacana essa ideia dos embaixadores da cultura, né? Porque em toda empresa tem, né, aquela pessoa que se identifica muito forte, né? Sim. Que traz um olhar, porque em qualquer contexto de organização tem desafio, tem problema. Tem um amigo meu que ele fala, tipo, cara, mudar de empresa é mudar de problema. Todo lugar vai ter problema, né? Então, mas é um exercício, né? Algumas pessoas têm mais facilidade disso, né? De ter uma conexão mais forte, consegue trazer um olhar, né? O olhar do copo meio cheio ao invés do copo meio vazio. E você ter esses pilares, né? Essas pessoas que estão conversando ali no mesmo nível, têm desafios parecidos, então acredito que esse trabalho, né, de desenvolver esses embaixadores, de ter isso como um programa formalizado, né, é super rico. É super rico, é muito, muito importante mesmo. E a gente falou de pessoas até agora, né, dentro dessa ótica, e acho que você trouxe muito bem, né? Cultura, você tem que falar de rituais de liderança, do RH com liderança com colaboradores, de você desenvolver embaixadores, e trazendo agora uma ótica, né, a gente tem visto, principalmente nos últimos anos, como que a tecnologia tem desenvolvido, né, principalmente esse período pandemia e pós-pandemia, a coisa acelerou muito agora com a inteligência
artificial também, a coisa, né, foi para um outro patamar. É muita coisa acontecendo, né? Muita coisa acontecendo. Eu fico perdido, assim, com LinkedIn, Instagram, porque é toda hora uma novidade, e a tecnologia está muito presente hoje no nosso dia a dia. E aí, na sua visão, cara, a experiência que você tem, né, como que você acha que a tecnologia pode contribuir, né? Principalmente quando a gente está falando desse contexto nosso de times descentralizados, Uhum. e dessas limitações de acesso digital, às vezes, como que a tecnologia ela pode contribuir para ajudar a disseminar a cultura, para criar esses rituais, para as pesquisas de clima, né? Por exemplo, que igual você falou, às vezes roda uma pesquisa de clima organizacional e aí só responde quem tem acesso ao e-mail Aí ali, né? meio. Uhum. Você tem uma amostra de 1.000 pessoas numa empresa que tem 50 mil colaboradores. Uhum. Que tipo de decisão você toma com base nisso? Não é uma amostra É. muito pequena. Não é um retrato verdadeiro, né? Perfeito. Uhum. Olha só, né? Engraçado, porque eu volto ao começo da minha carreira ali. Eu comecei a estudar psicologia em 2003. Então, eu fui trabalhar em uma empresa atacadista distribuidora, fui fazer um estágio lá. E a maior parte do público que a gente tinha nessa empresa era um público operacional, que não tinha acesso a e-mail, né? E eu lembro que uma das primeiras demandas que eu tinha acabado de começar a psicologia, e eu acho Uhum. que eu fui muito sortuda porque eu entrei na faculdade e já comecei a fazer estágio na área, né? Então aí Legal. já se vão muito mais de 20 anos. E aí eu me lembro que uma das primeiras demandas que eu tive foi aplicar uma pesquisa de clima junto com as minhas lideranças. E aí a gente tinha turnos de manhã, à tarde e à noite. O que a gente fez? A gente bateu perna, a gente foi lá para o meio da operação, para o meio dos galpões, né? Levamos os computadores na época, disponibilizamos os acessos para as pessoas, nós fomos ali assessorando para as pessoas responderem, né? Então a gente ficou ali de plantão de manhã, à tarde e à noite, durante vários dias, né? À noite eu não ficava porque eu era estagiária na época, né? Mas foi um trabalho muito legal, né? Ainda assim, tem tecnologia no meio. Não dá para a gente poder tirar a tecnologia de toda forma, porque de alguma maneira a gente precisa colocá-la. Mas como que a gente adaptou a tecnologia? Então, naquela empresa, a maior parte do público que eu tinha, Rafa, era um público operacional, eles não sabiam, né? Não eram pessoas alfabetizadas, então a gente precisava direcionar algumas coisas com muito cuidado, porque senão a gente podia induzir alguma, né, alguma pergunta para eles, uma compreensão equivocada. E foi muito legal, porque a gente conseguiu ter uma amostra super importante. Pensamos em planos de ação que fizeram sentido, que geraram valor, inclusive para essa cadeia de público operacional, e a gente foi até lá, né? Então, eu falo muito isso, eu sou psicóloga, eu falo que eu não preciso de um setting terapêutico para eu sentar com um paciente, ou preciso de uma sala específica para eu sentar com um colaborador e conversar com ele e fazer a coisa acontecer. Às vezes, o momento rico em que a gente vai ter ali uma definição importante, em que a gente vai falar alguma coisa, é ali entre a porta da cozinha e a sala de reunião, né? Então, a gente precisa se mover para estar Sim. junto com as pessoas e fazer as coisas acontecerem. Então, eu falo muito isso, né? A gente tem que sair da nossa cadeira e se movimentar. Então, se eu tenho públicos descentralizados, se eu tenho públicos com limitações de acesso à tecnologia, como é que eu faço para chegar até eles? Eu preciso pensar nessas estratégias, né? Eu tenho que fazer um roadshow ali por várias localidades e levar os temas de RH, eu tenho que levar a diretoria, né, nas filiais, nas pontas, nas obras, que seja, né, o business que a empresa em que eu atuo esteja. Como é que eu posso fazer isso? E se eu tenho tecnologia, como é que eu coloco todo mundo na mesma página? Né? Como é que eu faço aqui eventos pensando em momentos de descompressão, mas que vão ser possíveis de fazer de forma virtual? Quais são os tipos de reuniões que eu posso colocar as pessoas na mesma página? Eu tive uma experiência que eu trabalhei 2 anos 100% remoto, e a empresa opera de forma 100% remota. E eu sentia muita conexão com essa empresa, porque eles tinham vários rituais, né? Então, eles tinham reuniões às segundas-feiras em que
todas as pessoas participavam, eles tinham ali lives com temas importantes para a gente poder falar de clima, tudo que ia acontecer, a gente tinha fóruns direcionados ali para a gente poder se conectar. Então, é importante a gente fazer um trabalho de campo. Espera aí, como é que essa empresa funciona? Quais são os pontos de contato principais? Né? Como é que eu mapeio? Quais podem ser possíveis desafios para eu poder levar a comunicação, levar os atributos de cultura para essas pessoas? O que funciona e o que não funciona? Será que eu posso conversar com as pessoas e ouvir quais são as dores delas? Como que elas têm expectativa de receber as informações? Porque aí é uma forma de eu levar tudo que a empresa tem para oferecer de uma maneira mais possível. Então, é um desafio. Esse tema, ele é um tema que mexe com a gente, porque a gente ainda está longe de conseguir trazer as melhores soluções. Sim. Mas eu falo, cultura, de novo, é observação. Como é que essa empresa se comporta para eu poder pensar em usar as melhores estratégias? Como que eu vou usar os canais digitais? Ou como que eu vou até as pessoas presencialmente? É divertido, tem muito trabalho para a gente poder fazer. Mais uma vez, né, cara, não tem resposta fácil, né, e é muito de contexto, né, é importante. A tecnologia é um canal para fomentar e para potencializar tudo isso que foi definido, beleza, como que a gente vai trabalhar a cultura e como que a gente vai adaptar esses canais. E aí, falando, né, particularmente, por exemplo, da Humans, isso foi uma coisa que eu achei muito interessante, né, de uma premissa. A Humans tem como premissa tornar a tecnologia democrática, né? Fazer com que ela seja acessível, né? Com que ela chegue para o cara lá na ponta. Então, uma solução que ela seja didática, permita ao RH trabalhar diferentes linhas de comunicação, porque você vai se comunicar com a liderança de um jeito, você vai comunicar com o cara que está ali no chão de fábrica de outra forma. Exato. Então, a tecnologia ela tem que, né, ser um canal para potencializar essas estratégias, né, e a disseminação da cultura. E muito pertinente aí esses pontos que você trouxe de fato. E eu vou te dar uma missão quase impossível agora. Ai, que medo! Que é de tudo, né, todos esses pontos que a gente trouxe, né, que enfim, não dá para dizer que tem um mais importante que o outro. Se você pudesse, né, fazer um compilado, assim, de boas práticas, né, de tudo isso que a gente falou, assim, um resumo de pontos que são fundamentais para empresas que querem trabalhar a cultura e o engajamento de forma efetiva. O resumão de tudo, o que seria? Legal. Não, legal. Esse desafio é bom, e esse desafio não é impossível, não. Dá para a gente poder falar dele. Acho que o primeiro é entender. A gente precisa entender o que os executivos das empresas em que nós atuamos pensam e o que eles têm de expectativa, né? Então, poxa, quais são as premissas da empresa? Quais são os grandes direcionadores? Né? Aonde que a gente está e aonde que a gente quer chegar? Então, isso tudo é importante. Então, o RH ele precisa ter compreensão clara disso. Para quê? Para que ele possa desenhar ações que estejam conectadas com isso. Então, acho que isso é um ponto que a gente não pode perder de vista. A gente precisa compreender do nosso negócio. A gente precisa observar. Né? Então, de novo, quais são os rituais que essa empresa tem? Qual é o tom de voz dessa empresa? Né? Poxa, é uma empresa que ela é muito mais descolada, ela é muito mais jovem, ou ela é uma empresa mais tradicional, ela é uma empresa mais dentro do frame, mais conservadora, ela tem um negócio que é um negócio muito técnico, ou é muito inovativo, ou é um negócio mais padrão, né, é commodity. Então, a gente precisa de entender isso. Para quê? Para que a gente possa pensar em ações que vão se conectar com essa marca. Então, se eu tenho uma empresa muito inovativa, né, uma empresa que é muito flexível, que tipo de ações que eu posso fazer para essa empresa? Né, eu tenho muito mais possibilidade de trabalhar pilares de diversidade, né, pilares de equidade, entre outros que estão dentro desse chapéu de diversidade, eu posso trabalhar muito mais frentes de tecnologia. Mas se é uma empresa mais tradicional,
O que eu posso levar para essa empresa? Né? Mas espera aí, eu posso levar o tema de diversidade para essa empresa também mais tradicional? Posso. Eu posso adaptar, talvez, né, para ir colocando ali pílulas e começando a fazer o plantio da semente. Então, acho que as boas práticas são a gente fazer observação, pensar em projetos que vão gerar valor para as pessoas, né? Então, eu vejo um grande erro, e eu vivi isso por muito tempo. O RH que leva produtos de prateleira para as empresas. Ah, Rafa, a gente quer te dar esse projeto aqui, a gente entende que vai fazer sentido, mas eu não escutei a sua necessidade. Será que é esse projeto X aqui que a área do Rafael precisa? Deixa eu entender. Porque se eu estou em sinergia com o negócio, eu vou conseguir propor coisas que vão gerar muito valor. E as pessoas vão ficar mais conectadas e engajadas. Aí isso vai reverberar em performance, isso vai reverberar em fit cultural, isso vai reverberar em permanência, né? Então, a gente precisa contar para as pessoas quais são os valores dessa empresa, o que ela espera dos colaboradores. Se eu aplico uma pesquisa de clima, quais são as ações que eu posso fazer para deixar as pessoas mais satisfeitas de trabalharem aqui e elas entenderem, né? Se eu estou em um processo seletivo, aplicando para uma determinada empresa, é importante que eu faça perguntas para quem está me entrevistando, né? Poxa, quais são ali os rituais que são importantes para vocês? O que vocês buscam nos profissionais que entram aqui? Né? Que tipo de valores são importantes? Eu já entrevistei, por exemplo, pessoas, na época em que eu trabalhava com atração e seleção, que elas falavam assim, olha, Karina, em determinado tipo de segmento eu não atuo. Né? Por quê? Porque eu vivi uma situação que esse tipo de segmento me marcou, trouxe alguma questão para minha família. Gente, isso é muito mais forte do que a gente imagina. São muitas histórias, são muitas vivências. Então, fazer boas perguntas em processo seletivo é muito importante. O líder, né, buscar cada vez mais capacitação, estudar sobre essa equipe. O líder, como é que eu posso dizer, buscar entender como que essa empresa funciona, né, tentar traduzir de forma clara. E eu até vi aqui, né, a Carolina fez uma pergunta no chat, que ela fala sobre como medir cultura, né, quais KPIs que a gente pode acompanhar. Olha, Carolina, tem um monte de KPI, mas eu acho que pesquisa de clima é legal, INPS, né, que é o Employee Net Promoter Score, para a gente poder ver o quanto que as pessoas recomendam essa empresa como um bom lugar para se trabalhar, a gente acompanhar as entrevistas de desligamento, né, porque ali na entrevista de desligamento, dependendo das perguntas que você faz, você consegue ver se as pessoas estavam engajadas com a empresa ou não. Né, fazer ali, por exemplo, uma pesquisa de 45 e 90 dias depois que o novo colaborador chegou, como é que ele está percebendo esse ambiente, quais são, né, os atributos da empresa que ele percebe, o quão que ele se identifica com isso. Então, o simples, ele funciona. Né? A gente, às vezes, quer fazer coisas muito robustas, mas pesquisas e mapeamentos, e principalmente ouvir as pessoas. Né? Então, a gente vai montando os KPIs, isso é uma coisa muito viva, né? Então aqui estou te trazendo alguns highlights, mas tem muito mais. Não, isso é conversa para dias, né, cara? Tem muito papo para a gente poder falar. Isso é um tema muito fértil, né, Rafa? Então, muito tem muita importante. coisa aí. Tem mais uma perguntinha ali também, né, de mudança de cultura, né? Quando o RH ele tenta mudar a cultura, mas encontra resistência da liderança, dos colaboradores. O que eu recomendo fazer, né? Olha, Julieta, a gente precisa fazer um trabalho de sensibilização. E eu falo uma expressão muito clara, assim, muito popular. A gente não pode ir com o pé na porta. O que significa ir com o pé na porta? Chegar como um trator. A não ser que você tenha tido esse drive, né, de já chegar fazendo mudanças. Você tem que fazer isso a conta gotas. Sentar com a liderança, conquistar essa liderança, explicar para ele ali, principalmente, né, como que o RH ele quer ajudar, como que o papel dele, e é também empoderar o líder, falar com ele, falar, olha, a gente não consegue fazer nada sem você, então a gente está aqui para jogar junto, né? Então a gente quer a sua contribuição, a gente quer te ouvir, a gente quer entender as suas dores,
e fazer isso com os colaboradores também. E tem que criar um clima de segurança psicológica, porque você não consegue mudar a cultura, muita gente, há estudiosos que falam que a cultura muda, há estudiosos que falam que não, que ela sempre permanece. Isso é bem polêmico, né? É como a gente falar se você quer colocar azeite ou ketchup na pizza. Então, sempre vai ter alguém para contradizer. Mas eu acho que a cultura, ela passa por fases, né? E dentro dessas fases, a gente precisa ir trazendo visibilidade disso para os colaboradores e para as lideranças, né? Então, a gente precisa incluir essas pessoas nisso. É uma coisa que as pessoas de inclusão falam, nada de nós sem nós, né? Então, a mesma coisa aqui, nada de trabalhar pilares de cultura sem ter as pessoas envolvidas. Elas precisam saber o que está acontecendo, quais são as intenções, né? Que se elas contribuírem, elas estarão seguras, que a percepção delas importa. Uhum. Trabalho bem a conta gotas, mas é muito possível de fazer. Quando você vê que você vai conquistando, isso é muito legal. E é legal, eu achei bacana o ponto que você falou, que aquela cultura passa por fases, né? E a gente vê contexto de empresas menores, né? A cultura, ela é muito a cara do fundador, né? Do Sim, dono da empresa. super, super. E à medida que a empresa vai crescendo, né? Ainda mais você começa a ter essa mão de obra espalhada, isso começa a se perder um pouco, e aí também é um outro ponto que você tem que tomar cuidado, né? Para saber quais caminhos ali a cultura está tomando, né? E aí eu acho que é justamente entender também em qual fase está, né? O que é possível de você trazer ali de sugestão, se é um momento Perfeito, pertinente. perfeito. É o timing, né, Rafa? E aí eu acho que pega um pouco na pergunta do Álvaro. Um erro comum que eu vejo as empresas cometerem quando tentam conectar os colaboradores com a cultura. A gente tem que entender o timing. Às vezes você está em uma empresa em que determinados assuntos ainda não são possíveis de serem trabalhados dentro da empresa. E às vezes a gente quer atropelar, né? Às vezes a gente quer, por exemplo, eu já trabalhei em uma empresa em que a questão de diversidade, em um determinado momento, ainda não era um tema que se falava tanto, né? E aí aconteceram algumas coisas que isso foi dando possibilidade da gente fazer um trabalho diferente, né? Da gente poder trazer perfis diferentes de contratação, né? Da gente poder trazer mudanças que impactaram no dia a dia das pessoas e que tornou a empresa muito mais aberta para esse tema. Mas às vezes a gente não pode forçar, por isso que eu falo que a observação ela é importante, né? Você está ali numa reunião, você traz uma sugestão e de repente você percebeu uma resistência, não é que você precisa recuar, mas espera aí, deixa eu entender como que eu posso envelopar essa sugestão, como que eu posso, né, empacotar a minha recomendação. Para quê? Para que eu não brigue, né? Para que eu não brigue com coisas, para que eu não gere fricções que podem dar problemas muito maiores, que aí eu acho que conversa com o que você falou. A cultura ela é a cara do dono, né? Então, a equipe é a cara do líder. Então, se eu tenho um líder que é mais tecnicamente orientado, né, que ele não dá feedback, que ele não tem um tempo ali de qualidade com o time, a equipe ela vai entender que aquilo é um modus operandi. Ela pode até sentir falta, mas ela vai trazer comportamentos que conversam com essa postura do líder. Então, quando a gente está falando de cultura, é a mesma coisa. Qual é o modus operandi dessa empresa? Não significa que eu precise aceitar que vai ser sempre assim, né? Eu posso fazer transformações aos poucos. São os baby steps, né? Os pequenos passos. Paciência, né? Paciência e É, sabedoria. é importante. Para quando a gente fala com o tema de cultura, paciência é uma palavra de ouro. E persistência também, porque é muito legal, viu, gente? É um assunto muito rico e muito legal. Infelizmente, a gente está chegando ao fim aqui do nosso bate-papo, né? E igual eu trouxe, isso aqui seria uma temática para a gente fazer mais 10 Field Talks para falar desse tema e aprofundar. Mas infelizmente, para esse primeiro agora, a gente está chegando ao fim e queria, Kátia, agradecer imensamente aí por aceitar esse convite, por dedicar esse tempo, por trazer insights tão ricos,
né, para a gente aqui nesse momento. Muito obrigado de coração por aceitar. Imagina, adorei estar aqui. Obrigada, turma, obrigada pela participação. É sempre um prazer, estou sempre disponível para a gente poder trocar. É muito importante, né, a gente atuar como agente de transformação, fazer as organizações serem lugares cada vez melhores, né, para as pessoas trabalharem felizes, satisfeitas, né, eu acho que é isso que a gente quer, que todo empresário quer, que as pessoas da área de gestão de pessoas querem, que os trabalhadores querem, então, que a gente possa, né, levar mais temas como esse para transformar as organizações. Muito bom, perfeito. E, Muito bom. pessoal, então, muito obrigado a todos que participaram. Queria agradecer também ao time de marketing, ao time do Brasil, por ajudarem a fazer esse momento aqui acontecer. E um rápido convite antes da gente encerrar, né? A gente falou aqui de cultura, de como que ela é um pilar tão importante para as organizações, e falou também de tecnologia, né? Então, eu queria fazer um convite para vocês conhecer a Human e entender como a gente tem transformado o cenário de milhares de empresas ao redor do mundo e aqui no Brasil também, de como que a nossa comunicação consegue ajudar o RH e as lideranças a chegarem até a ponta e promover cultura, promover engajamento e senso de pertencimento, né? Que eu acho que é tão importante quando a gente pensa em experiência do colaborador, produtividade e alto desempenho. Então, fica aqui o convite para vocês, né, agendarem um bate-papo com o nosso time de especialistas, para eles entenderem o contexto de vocês, agendarem uma demo personalizada e vocês também podem pedir um teste gratuito para vocês conhecerem na prática a plataforma. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com o que a gente pode entregar. Pessoal, muito obrigado, Cá. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Valeu, Até breve, Rafa. pessoal. Até breve, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.